Bom dia, Pai seja convosco. Sejam bem-vindos à nossa escola bíblica. E hoje a nossa aula está sendo transmitida diretamente da igreja, porque o tema da nossa lição falará justamente sobre a importância de cultuarmos a Deus aqui neste lugar e sobre servir ao Senhor com o nosso ministério. Mas antes de iniciarmos, vamos orar. Pai, te agradecemos por este dia, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada pela vida, obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, Deus. Senhor, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ensine a cada dia mais da tua palavra. Que o nosso coração nesta manhã possa ser achado como uma terra boa e que boa para receber a semente da tua palavra, Deus. Senhor, nos ajuda, nos dá entendimento e que não sejamos apenas ouvintes, mas sim praticantes da tua palavra. Abençoe esse tempo que separamos para estudar, para conhecer mais e mais da tua palavra. Nós te pedimos, Pai. Amém. Amém. O tema da nossa lição hoje é sobre obrigação ou ministério. E dentro desse tema nós vamos abordar dois tópicos. O tópico 1 é sobre o tempo para o culto congregacional e o tópico 2 sobre o tempo para o serviço cristão. Então, desde a segunda lição dessa revista que tudo entregarei, eu e o irmão Vanderlei, nós ministramos sobre administrar o tempo que Deus nos dá, sobre a mordomia do tempo, sobre ter um tempo, separar um tempo para cultuar a Deus, buscar a Deus junto com sua família, separar um tempo a sós com Deus. E hoje nós vamos falar sobre separar um tempo para cultuar a Deus na igreja local. E também se dedicar ao serviço dentro da casa de Deus. E o objetivo que você tenha com essa lição não é colocar mais atividades numa agenda lotada. Não é isso. O que nós queremos é que você reflita sobre as tuas prioridades. E quando a gente fala sobre igreja, a gente lembra da igreja primitiva, né? O culto, na igreja primitiva, o culto ocupava lugar central na vida dos cristãos. Nesse culto havia ensino, comunhão, oração, a ceia do Senhor, repartir do pão. E foi por meio desse culto que a igreja se edificou e se fortaleceu. Em Atos 2, do 42 ao 47, a gente vê que, vamos ler, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Olha essa parte interessante. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Então aqui a gente vê que a igreja primitiva, além do culto
na congregação, além de estar na igreja, eles também se reuniam nas casas, né? Então, eles viviam um momento de comunhão. E assim todos participavam, né? A nossa igreja não é diferente. Hoje nós buscamos viver essa comunhão, né? A gente tem os nossos cultos locais, mas também tem a visão celular, que é se reunir nas casas, para que todos da nossa igreja viva em comunhão com os irmãos, esteja ali em oração uns pelos outros. E essa é uma visão muito linda sobre o cuidado que nós devemos ter uns aos outros. É que a gente via que a igreja primitiva, ele se repartiu. Ali você vê o cuidado um com os outros. E hoje a igreja moderna, ela tem deixado de dar a importância para os cultos locais, para os cultos da congregação. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Hebreus 10, 25. E aqui diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo costumes de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então aqui o autor da carta aos Hebreus, ele exorta o crente quanto à necessidade de reservar um tempo para o culto congregacional. Devemos desenvolver o hábito de estar na casa de Deus, de ter esse compromisso de nos reunirmos e não apenas vir ao culto quando sobrar tempo, quando tiver vontade. Não é isso. Olha que ele nos exorta para a gente vir aos cultos com frequência, não uma vez ou outra. Então, em Salmos 84, o salmista, todo o Salmo 84, você vai ver o salmista expressando a sua alegria, a sua necessidade, o seu amor pela casa de Deus. E declara ali a felicidade daquelas pessoas que vão ao templo. Ele ansiava se afastar do mundo agitado para se encontrar com Deus no templo, né? Isso está lá em Salmos 84, 10, no verso 10. Infelizmente, hoje, com o mundo moderno, com tantos entretenimentos que está à nossa volta, a igreja ela tem perdido a noção da importância do culto. Quem deixa de ir ao culto por qualquer motivo, quem o troca por outro programa qualquer, demonstra não reconhecer a importância do culto congregacional e está exercendo a má administração do tempo. Então, o culto ele é muito valioso, como eu citei agora, Salmos 84, 10. O salmista ele diz: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000 em outros lugares. Então, estar na presença de Deus é mais valioso estar na casa, ser plantado nessa casa de oração, que a Bíblia chama casa de oração, do que desfrutar em uma posição em qualquer outro lugar melhor. Em qualquer outro lugar, na verdade, né? Então, os crentes fiéis e verdadeiros, eles preferem. Aquele que tem sede de Deus, ele prefere estar na casa de Deus, estar na igreja e estar em qualquer outro lugar. E esse tem que ser o nosso desejo. Se nós não desejamos mais ir à casa de Deus, nós precisamos rever o que está acontecendo com a nossa vida, com o nosso relacionamento com Deus. E porque é no culto que adoramos e louvamos ao Senhor, é aqui que aprendemos os princípios cristãos,
Mas você pode pensar assim: ah, mas eu posso encontrar Deus em qualquer lugar, em qualquer hora. Mas sabemos que ir à igreja, vir aqui, encontramos alegria, força, não somente nas orações, nas músicas, nas lições e sermões, mas também na comunhão com nossos irmãos. Porque aqui é um lugar específico, separado, consagrado para adorar o Senhor. Aqui é chamado a casa de oração, aqui é a habitação do Senhor, é o templo de Deus. Não é só uma questão de coisas. Tudo aqui, essas paredes, os bancos, é dedicado em prol das coisas do reino, que são almas, que é dedicado a adorar, a buscar a presença do Senhor, reunir um povo para buscar a presença do Senhor, para adorar. Então, estar aqui é muito importante. A comunhão entre os irmãos na igreja primitiva era exercida no culto conjunto. Então, além disso, você foi criado para uma função específica. Mas se não estiver agregado com os outros irmãos aqui na igreja local, irá perder o seu propósito. Sua vida espiritual ela deixará de ter a vitalidade, de ter o vigor. Não sei se você já ouviu falar sobre a ilustração da brasa na lareira. Então, uma brasa, está ali o fogo. E tem uma brasa que ela está em chamas. Mas se você separar aquela brasa daquela lareira ali, você vê que ela não vai durar por muito tempo. Ela vai se apagar. E aí eu lembro também sobre a parábola das ovelhas, das 100 ovelhas, né? Que o pastor ele deixou as 99 para buscar uma ovelha. Porque as 99, elas estavam ali juntas, elas eram mais fortes do que aquela ovelha que estava sozinha. Então nós precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos, nós precisamos um dos outros, né? Para que a gente não venha se esfriar, não venha desfalecer e, acima de tudo, para que a gente não perca o propósito da nossa vida. Em Mateus 18, do capítulo 18, 19 e 20, diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estará presente. A promessa de Jesus é estar ali no meio do seu povo. Então é uma promessa de Deus, aonde se reúne um povo com um propósito de buscar o Senhor, de adorar o Senhor, Ele se faz presente. Então os crentes da igreja, eles tinham esse propósito, eles viviam esse propósito. E o que acontecia, como nós lemos? Acontecia as maravilhas, acontecia coisas sobrenaturais. Eles viam prodígios e a cada dia, vinha mais pessoas, a cada dia as pessoas eram alcançadas. Nós como igreja, quando nós sabemos o nosso propósito aqui nessa terra, quando nós seguimos na direção que o Senhor nos escolheu para estar como igreja, todos os dias o Senhor ele vai acrescentar na nossa vida os perdidos, aqueles que precisam de salvação, aqueles que precisam de oração, e o Senhor vai acrescentar, porque isso é promessa de Jesus para as nossas vidas, né? E a gente não pode perder a oportunidade de estar na casa de Deus. Não troque esse lugar por um shopping, não troque esse lugar por um passeio qualquer. Não troque. Anseie, deseje estar na casa de Deus. Como diz a nossa pastora,
É nessa casa onde Deus ordena as bênçãos. Né? Isaías 56, 7 diz que esse lugar é chamado casa de oração. É um lugar onde as bênçãos e os benefícios vindo de Deus podem ser buscados e encontrados. Ana, lembra de Ana? Ana estava no templo e foi lá que ela recebeu a bênção, ela foi ministrada. Então, a gente é aqui que nós vamos ser ministrados. Quantas vezes nós entramos por essa porta? Às vezes precisando de uma palavra, precisando de um abraço, e nós encontramos aqui. Né? Então, nós precisamos a cada dia valorizar esse templo que Deus separou para que se ajuntasse um povo escolhido para adorá-lo. Cristo faz da sua igreja um corpo, e nós temos que sempre pensar nisso, que nós como igreja, nós somos um corpo, e nós precisamos estar conectados uns aos outros. E nenhum de nós podemos cumprir os propósitos de Deus sozinho. Eu preciso de você e você precisa de mim. E como diz uma canção, né? Lembrei agora. E nós precisamos de Cristo, que é o cabeça deste corpo, né? E eu sei que outros crentes poderão te decepcionar, desiludir, mas isso não será motivo para deixar de se congregar com eles. Se nós refletirmos, nós temos diferentes personalidades, gostos, preferências e formação diferente, mas nenhuma dessas diferenças elas devem ser empecilho para a nossa comunhão. Deus, Ele quer unidade e não uniformidade. Mesmo nós, com nossas particularidades, nós somos importantes um na vida do outro. E como cristãos, temos um só Deus, uma só fé, um só Pai. Então, quando se concentrarmos a nossa visão, o nosso foco nessas diferenças que vamos encontrar, porque somos um grupo de pessoas diferentes, nós perderemos o foco principal, que é Cristo, que é as coisas do reino de Deus. Eu sei que muitas pessoas já ficaram desiludidas com a igreja, muitas pessoas nem se desanimaram com a igreja por muitas razões, e até mesmo compreensivas. Mas lembre-se, a gente tem que lembrar sempre disso, que a igreja ela é feita de pecadores, pessoas falhas, inclusive nós. E por sermos pecadores, nós falhamos às vezes, falamos coisas que são mal interpretadas, às vezes falamos algo que não queremos, agimos algo até mesmo sem intenção, mas isso é importante. Até os problemas que surgem são importantes para reconhecermos o quanto que nós precisamos da graça e do favor de Deus para as nossas vidas, para a igreja. Por isso que diz que Jesus, Ele é o cabeça da igreja, porque Ele que é perfeito, Ele que é soberano, e nós precisamos estar nele, né? E aí eu quero que a gente deixar essa reflexão para você. O que nós estamos fazendo, o que eu estou fazendo, o que você está fazendo para proteger a unidade e viver em comunhão com meus irmãos, com os nossos irmãos, né? Que possamos refletir sobre isso. E eu gostaria de compartilhar com vocês agora um testemunho da nossa irmã aqui da igreja, que vai tratar justamente sobre isso, a importância de estarmos na igreja, de estar aqui em comunhão com os nossos irmãos. Amém? Vamos ver.
oi, como vão vocês? A paz esteja com todos. Passando aqui para contar um testemunho rápido. Irmãos, eu tenho colocado no grupo, tenho pedido oração, né? Os meus pais doentes, meu pai bem doente. Eu tenho passado por um processo bem difícil, eu e a minha família, né? E eu queria contar para vocês, um dos dias aí muito difícil, eu acordei e eu tava assim, totalmente fraca, uma noite mal dormida, dias de tensão, ali me bateu uma tristeza absoluta, eu chorava muito, 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 e aquele dia eu estava tão desanimada, tão fraca, que eu não tive tempo, assim, não tive vontade de levantar da cama para tomar um banho, não tive vontade de abrir a janela, não tive vontade de se levantar sequer para me alimentar. E ali eu só chorava assim, né? Falei, aí, assim, veio assim o meu pensamento assim a Deus, né? E aí eu fiz a minha oração a Deus, eu falei, Senhor, me ajuda, Deus, olha a minha situação que eu me encontro, né? Levanta minhas irmãs da igreja, meu povo, minha igreja, para estar me ajudando em oração. Porque olha como eu me encontro, tô tão fraca, né? E ali eu conversando com Deus, né? Fazendo aquela oração a Deus, com o coração bem quebrantado, né? Irmãos, foi impressionante. Como Deus agiu rápido. No outro dia eu precisei resolver umas coisas em Osasco. Aí eu tava com o telefone só chegando nas notícias, só chegando nas notícias. Teu pai tá assim, meu pai e minha mãe, tua mãe tá assim. E ali eu comecei a chorar, né? O desespero, assim, né? E fiquei assim, sem rumo. Não sabia pra que lado que ia, assim, não sabia mais nem o que fazer naquele lugar. Eu lembro que o telefone tocou e era o Gilmar, né? O irmão Gilmar. E o irmão Gilmar ali orou por mim. Eu encostei num determinado lugar. Ele falou: onde você tá? Eu posso orar por você? Como é que você tá? E ali eu só chorava, né? Aí eu falei assim: é o socorro de Deus, né? Aí ele orou por mim, né? Foi muito maravilhoso. Foi usado assim por Deus. Aí tá. E depois chego em casa. Aí o telefone toca. Aí chega outra oração. Era o Valdirene. Chegou. Aí veio outra irmã, a Regiane. Aí orou. Aí veio outra irmã, a irmã Cleusa. Meu, foi assim, maravilhoso, assim, o agir de Deus, né? O cuidado de Deus. E aí eu lembro que uma das orações que me marcou, assim, é quando a irmã Creuza, usada assim por Deus, o Espírito Santo ministrava para ela: levanta-te, levanta desse lugar, vai comer, você vai se alimenta, você precisa se alimentar, vai se alimentar. E ali o Senhor falava assim, muito forte no meu coração, né? Que era para mim se levantar, não fisicamente, mas também espiritualmente, né? E ali, irmãos, outra oração que me marcou assim muito também, assim, era uma oração que a Érica e o Ângelo fizeram. Uma oração tão forte, tão poderosa, irmãos, que aquilo ali se tornou-se assim, essas orações se tornou-se meu alimento diário, espiritual. Quando eu me via assim fraca, eu ia de novo naquelas orações e o Espírito Santo ministrava profundamente no meu coração e eu me renovava. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que a gente tem dias maus, que a gente se sente assim fraca, sozinha, desanimada, sem forças. É nesse momento que você, irmãos, precisa entender que você tem irmãos na igreja, você tem uma igreja que ora, que busca. E não sinta vergonha de pegar o telefone e ligar para as irmãs e dizer, olha, ore por mim, hoje eu não estou legal, hoje eu não estou bem. Porque nós somos um corpo, né? O corpo de Cristo. E como é maravilhoso o trabalhar de Deus através da oração das nossas irmãs, dos nossos irmãos da igreja. Então, irmãos, não tenha vergonha. Peça ajuda. Vá para a igreja. Entenda que nós somos um povo separado. Somos um povo ali, somos um corpo de Cristo que precisamos estar nessa comunhão um com o outro. Precisamos entender que como é importante estar nessa união, nessa comunhão, unido com os irmãos, de mãos dadas com os irmãos, que é isso que nos fortalece, que nos levanta nos momentos mais difíceis. Eu louvo a Deus por cada irmão, eu louvo a Deus pela minha igreja, porque por várias vezes eu encontro neles a força através da oração, o agir de Deus através da oração. Então eu louvo a Deus pela vida de cada uma e que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. No que vocês precisarem também, pode ligar para mim, pode buscar a mim, porque com a glória, pela misericórdia de Deus, eu estou de pé, para a honra e glória do Senhor. Tá bom? Deus abençoe. Que bênção, que testemunho lindo, né? E aqui a gente vai ver pessoas que se levantaram,
né, para edificar a vida dela. E esse é o propósito de todos nós como irmãos, é um edificar o outro, amar uns aos outros. É isso que o Senhor nos ensina. E nós precisamos viver essa verdade. E é por isso que nós precisamos estar juntos, vinculados com a nossa igreja, com a visão da nossa igreja, para que possamos cumprir, ter esse momento de comunhão com os nossos irmãos e, acima de tudo, cumprir o seu chamado para servir. O Senhor, Ele te escolheu, Ele te salvou. E não foi apenas para você sentar no banco e ficar ali recebendo, extraindo, se alimentando, se enchendo, sendo cheio, transbordante da presença de Deus. O Senhor, Ele nos chama apenas para isso. O Senhor nos salva, mas Ele nos salva com propósito. Todos os discípulos que Jesus chamou, Ele chamava, mas tinha um propósito. E o propósito era de servir. Então, o crente, todos nós como cristãos, como discípulos de Jesus, nós precisamos reservar um tempo, que aí é o segundo tópico, para se ocupar nas causas do Mestre e ser um servo produtivo, abençoado e feliz, porque quando você cumpre o seu propósito aqui nessa terra, você acha felicidade. Eu estou lendo um livro que ele trata justamente sobre isso. Quem quiser ler Uma Vida com Propósito, muito interessante. Mas enfim, e esse livro ele trata justamente sobre isso, né? Que até mesmo o mundo ele prega que a gente tem que buscar o sentido da nossa vida e olhar para dentro de nós, olhar o que está acontecendo para a gente. Mas, na verdade, o sentido da nossa vida nunca vai estar em nós. Nós somos criatura e nós temos um Criador. E o sentido da nossa vida vai ser encontrado no Criador. E é por isso que nós devemos olhar para Ele. É Ele que dá o sentido da vida. E quantas pessoas estão procurando o sentido da vida, estão vivendo só por viver nesta terra, porque elas não vivem o propósito que Deus fez com que elas nascessem para viver. Então, nós precisamos encontrar o propósito de Deus para a nossa vida. E nós vamos encontrar quando a gente dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para fazer de mim o que tu queres. E o Senhor vai te colocar, vai te usar. Eu sempre costumo dizer uma frase assim, que Deus ele não precisa da nossa capacidade. Tudo que Deus ele precisa é da nossa disponibilidade. O Senhor ele quer te usar, por isso que Ele tem dons. Não tem uma pessoa que pode dizer: eu não tenho dom. Você tem dom. Deus te deu talentos, Deus te deu dom. Tem pessoas desde o nascimento. O que você precisa é descobrir, estar ali no propósito que Deus escolheu para você estar. E assim você vai encontrar uma vida plena, né? O nosso dever de cristão, ele se completa no serviço, no servir. E a Bíblia fala, se você quer ser grande, tipo assim, se você quer ter significado, serve. Se você quer ser o maior, serve. Se você quer destaque, serve. Nós precisamos ter esse coração de servo. E servir não tem que ser um peso, mas tem que ser um privilégio. Você tem que olhar e dizer: é um privilégio servir a Deus. Por quê? Por meio do serviço que nós executamos para o reino de Deus, o nome do Senhor é glorificado. E além disso, a gente edifica a vida de outras pessoas através das nossas vidas, né? Então devemos servir a Deus por meio dos nossos dons. Ele dá os dons a todos os crentes para desempenho de seu serviço. Isso está lá em Efésios 4:12, diz sobre isso. Os dons nos capacitam a servir melhor a Deus e ao próximo. E a gente precisa entender
Tem muitas pessoas que falam, eu não vou fazer isso porque eu não sou capaz, eu não consigo. Ou até mesmo outras pessoas acham mais cômodo dizer, não tenho tempo. Só que esquece que o nosso Senhor, o Deus que é o nosso Pai, Ele conhece todas as coisas. Quantas vezes nós falamos, eu não tenho tempo, mas não é questão de tempo, tudo é uma questão de prioridade. E em 1 Coríntios 12, 4, 6, diz que Ele é quem opera tudo em todos. É Deus, é o Senhor que opera tudo em todos. Jesus, ele disse lá em Mateus 9:37, foram as palavras de Jesus que falaram, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. É como se fosse, o maior exemplo que a gente tem é sobre o corpo. Nós somos corpo, não foi à toa que temos esse exemplo como igreja. Pense comigo, nós somos corpo. Se o fígado parou de funcionar, que isso é um exemplo que já ouvi muita gente usar, né? Se o fígado parar de funcionar, o que acontece? O corpo todo padece. Não vai gerar resultado, não vai produzir como antes, por quê? Tem um pedacinho do corpo lá que não está bem. Se uma unha inflamar, você já não vai poder correr como antes. Você já não vai poder caminhar como antes. Não vai poder gerar resultados como antes, porque tem um lá que não está bem. Então, quando você como membro desse corpo, deixa de executar seu ministério, vai ter pessoas que vai trabalhar, que vai fazer, mas eles vão trabalhar muito, muito, para poder, ou o corpo, nós como igreja, não vamos gerar os frutos que o Senhor quer, as almas, não vamos impactar nesse mundo, estabelecer o reino de Deus, tanto, porque alguns não estão fazendo a sua função, não estão exercendo o seu chamado, e se torna pesado, às vezes se torna trabalhoso. E às vezes deixamos de ganhar os frutos, de colher os frutos por conta disso. Mas uma igreja que entra no propósito, que vai lá, executa e vive em unidade, que está ali no mesmo propósito, e essa é a nossa oração, para que a cada dia se levante as pessoas. Já parou para pensar que nós, como salvos, como pessoas que conhecem a palavra de Deus, nós devemos ceder o nosso lugar no banco que nós ocupamos para pessoas conhecer Jesus, e nós devemos servir a elas. E tudo que nós precisamos é apresentar-se para o serviço. Se apresente para o serviço, porque a seara é muito grande, tem lugar para todos, mas são poucos aqueles que se dispõem aí, né? E a nossa maior motivação tem que ser o amor. Primeiramente, o amor a Deus, e segundo, o amor ao próximo, amar as almas. Servir com amor é ministério. Servir sem amor é trabalho, é ocupação. Como diz em 1 Coríntios 13:13, pode ter a fé, pode ter isso, pode ter aquilo, mas o maior é o amor. Então, nós precisamos fazer com amor, porque nós vamos fazer com excelência, com gratidão. E aí fica a reflexão: como você tem servido a Deus? Quando você chega nessa porta aí, você entra neste lugar, você tem vindo com amor,
você tem exercido o seu chamado, tem exercido a sua fé cristã apenas por uma obrigação, por um medo de não ir para o inferno. E não é isso que Deus quer de nós. Deus, Ele conhece tudo, o mais íntimo do nosso coração. E tudo que Deus quer é que nós o sirvamos com amor. E aí fica essa reflexão. O que você tem feito? Você tem feito obrigações ou você tem feito ministérios? Porque a obrigação, o serviço motivado pela obrigação, ele é fardo, é cansativo, não é prazeroso, ele dá canseira. Entretanto, no momento em que você se dispõe a servir ao Senhor com amor e gratidão, assumindo o compromisso com Deus, não com a pastora, não com o seu líder, mas primeiramente com Deus e com a igreja, você terá exercendo o seu ministério. E quando você exerce o ministério que Deus colocou sobre as tuas mãos, desde o dia em que você aceitou a Jesus, desde o dia em que você veio a essa terra, você realiza com compromisso, comprometimento, e você sente a realização, né? Em Jeremias 48:10 diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, não faça a obra de Deus relaxadamente. Você que ainda não exerceu a liderança, mas você que já tem um cargo na igreja, você que exerce uma função na igreja, não importa, porque na igreja, no reino de Deus, não tem ministério maior, ministério menor, não existe. O Senhor, Ele quer que nós sejamos servos. E faça com excelência, faça com amor. E a gente só pode fazer isso quando a gente descobrir o amor de Deus pela nossa vida, quando nós reconhecemos tudo que Deus Ele já fez pela nossa vida, tudo que nós somos, da onde o Senhor nos tirou e aonde Ele nos colocou, nós servimos com gratidão. E isso tem que nos mover, sabe? Porque por mais que venha os tropeços ali, as coisas que a gente vai ter que lutar, que venha as pedras, barreiras, os obstáculos, nós vamos continuar firmes. Porque o nosso olhar vai estar em Jesus, o nosso olhar vai estar no Senhor, porque nós fazemos para o Senhor. E é incrível porque tem muitas pessoas que elas usam um argumento assim, para fazer as coisas de qualquer jeito. É para o Senhor, Ele recebe. É para o Senhor, Deus não quer saber disso. Se eu não canto, eu preciso estudar para cantar. Eu preciso me dedicar a fazer o melhor para Deus. Então, nós precisamos rever o que é que nós estamos fazendo com o nosso ministério, como nós estamos fazendo como igreja, o que nós estamos fazendo como igreja do Senhor aqui nessa terra. Amém? Então, que Deus venha lhe abençoar, que nesse momento eu gostaria de orar por você. Coloque a mão no seu coração. E se você até hoje não tem sentido esse amor, se você não tem sentido amor pelas almas, eu te convido a orar. Pede para o Senhor: Deus, olha, eu não tenho me importado com almas, eu não tenho me importado com o teu reino, com as coisas do teu reino. Me ajuda, me dá condições, me dá sabedoria para que eu consiga me dedicar. E Deus, Ele vai fazer. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigada por essa palavra, Senhor. Deus, que a cada dia nós possamos ter prazer de estar na Tua casa, de estar na Tua presença. Que possamos a cada dia, Deus, ter alegria de vir à Tua casa, de estar na Tua presença com os nossos irmãos, Pai. Senhor, tira todo impedimento, tudo aquilo que o inimigo tem semeado na mente, meu Pai, para querer afastar essa pessoa da Tua casa,
para querer colocar em empecilho, meu Pai, dela te servir. Deus, nós repreendemos e quebramos todas essas barreiras em nome de Jesus. Que o Senhor venha a cada dia colocar o amor. Senhor, só o Teu Espírito Santo pode convencer do quanto que essa pessoa ela é útil no Teu reino, quanto que a Tua obra precisa, Senhor, das mãos de cada um, dos lábios, precisa da vida dela, Pai. Senhor, desperta a Tua igreja, que possamos não deixar de nos congregarmos, Senhor, como diz até mesmo quando se aproxima o dia do Senhor, e eu sei que esse dia tem se aproximado. Não deixe que percamos o desejo, a vontade de estar na Tua casa, mas que possamos a cada dia, Deus, ter alegria de estar junto com nossos irmãos, de Te servir com amor, com dedicação, de executar um trabalho com excelência para o Teu reino. E que assim a nossa igreja possa crescer, possa se fortalecer e que a cada dia possa ser acrescentado mais e mais almas para o Teu reino e para a Tua glória. E que o Teu nome seja exaltado nas nossas vidas para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.